Isso é coincidência. Eu não sabia, eu sei da minha. É coincidência. Mas a gente vê que tem uma organização criminosa, uma quadrilha por trás. Gente, é verdade isso? Verdade. E também sabia que ia receber dinheiro das... Aqui, até porque eu tenho um compromisso fora e volto depois para os depoimentos, e nós estamos inclusive com sessão plenária na Câmara dos Deputados nesse momento. Senhor presidente, eu queria começar perguntando ao depoente quando ele conheceu mesmo Antônio Camilo, o Careca. Início de 22. Início de 22. Não posso afirmar o mês, mas não, foi tudo bem. E durante o período entre o início de 2022 e novembro, o que o senhor encontrou quantas vezes o Careca? Tiveram outras conversas? Tivemos outras conversas. Sobre? Tivemos sobre a possibilidade de fazer esse contrato. Fazer o contrato, enquanto estava na diretoria de gestão e governança Sim, senhor. do INSS. Sim, senhor. Em 2022. Então o senhor teve contatos com o Careca até chegar o dia 3 de novembro de 2022, se eu não estou enganado, quando o senhor abre... Onde é que está aquele lá? Dia 1º, abro a Vênus. Aqui, bom, o relator diz 3 de novembro, é primeiro? Mas aqui a abertura... É primeiro, tá bom. 3 de novembro de 22, isso é 2 dias depois da eleição do Lula, junto com a empresa, na mesma data em que foi aberta a empresa Curitiba Consultoria da Thaisa Hoffmann, esposa do Virgílio, procurador necessário. Eu não sabia que ela isso tinha é sido coincidência. aberta. Eu não sabia, eu sei da minha. É coincidência. Estou respondendo pela Vênus. Não, eu estou perguntando se é coincidência, sim ou não. O senhor não sabia, então é coincidência. Bom, é coincidência. Agora, senhor presidente, eu não acredito muito em coincidência, para ser sincero nesses casos, ainda que eventualmente o senhor Alexandre não soubesse, mas a gente vê que tem uma organização criminosa, uma quadrilha por trás, que preparou todo esse rol, porque o seu Alexandre disse há pouco também que ele já sabia que seria trocado o INSS na gestão seguinte, é verdade isso? Verdade. E por que motivo o senhor seria trocado? Mudança de governo. Mas foi exonerado só em abril, por quê? Eu esperar que fosse em janeiro. O senhor foi exonerado em abril, mas eu esperar que fosse em janeiro. Não... Tá bem, e aí como é que funciona esse negócio? O senhor era de um governo, mas já sabia que ser exonerado do outro, mas ao mesmo tempo já estava em contato com Careca, que também sabia que ia receber dinheiro como eu não sou dos sindicatos funcionário outros. público e não tinha um emprego certo, quer dizer, então eu sabendo que iria sair, eu procurei alternativas para me manter depois que eu saísse do governo. Mas deixa eu corrigi-lo. O senhor era funcionário público. O senhor pode não ser de carreira. De carreira. Não, mas o senhor era funcionário. Na prática, o senhor era servidor público, certo? E o servidor público, o senhor disse em determinado momento que abriu a empresa e colocou o seu Rubens, está aqui, Rubens Oliveira Costa, o senhor confirma que o senhor botou o seu Rubens de sócio administrador, porque o senhor sabia... Sócio não. O que era, então? Ele foi contratado para ser o administrador. Mas por quê? Não sócio. Mas por quê? Porque eu era servidor público, estava como servidor público e não podia ser administrador da empresa. Mas o senhor era diretor de governança e integridade do INSS. Isso. O senhor tem a obrigação de conhecer a lei. A Lei 8.112 de 1990 diz que é vedado ao servidor público, o senhor é servidor público, ser sócio administrador de empresas... Administrador, e inclusive se for de fato, isso é jurisprudência do CGU. Exatamente. Mas o senhor era de fato? Eu era sócio cotista. O senhor não era administrador da empresa? Não era? Não era. O senhor não colocou só no papel o Rubens? Não. Ok. Agora me parece que na prática... Pegar todas as assinaturas de abertura de empresa, é a assinatura do Rubens. E por que o Rubens? Porque foi indicado pelo Antônio. Pelo Careca. E aí a Lei 12.813 de 2013 diz duas coisas muito interessantes também, e o senhor, como diretor de integridade, deveria saber. Primeiro, durante o cargo... Está aqui a lei. Está marcadinha aqui, ó. Durante o exercício do cargo, o senhor não pode prestar serviço para pessoa jurídica que tenha interesse na decisão do seu órgão. Eu fiz o contrato com a Brasília Consultoria. Eu não fiz com... Mas a Brasília... A Brasília Consultoria não tinha nenhum contrato com o INSS.
A Brasília Consultoria, ela prestava serviço a outras empresas privadas. Prestava serviços para as entidades que roubaram no INSS. Agora, hoje nós estamos sabendo, né? Mas fez. E depois, isso é um conflito de interesse tremendo, porque depois de deixar o cargo, o senhor tem impedimento por 6 meses de prestar serviço à pessoa jurídica que tenha relacionamento relevante com o órgão. Então, o senhor deveria, pelo menos nos próximos 6 meses, deixar de prestar serviço a uma empresa que está prestando serviço no INSS, porque até onde o senhor nos disse, as consultorias que eram dadas tinham relação com o INSS. O serviço prestado não tinha relação com o INSS? O objeto contratual não tinha nenhum vínculo com o INSS. Não. Então, esse serviço de gestão que era oferecido pela Vênus Consultoria, que o senhor oferecia... Era Brasília Consultoria. Pois mas não tinha nada a ver com o que a Brasília... Tem prestar serviço a outras empresas privadas. Não tinha contrato com o INSS. A Brasília Consultoria e a Curitiba e a Prospect, todas elas, hoje está muito claro, senhor Alexandre, todas elas lavaram dinheiro... Hoje nós estamos sabendo, deputado. Não, mas é que é o seguinte, já sabia antes. Como é que eu ia saber quem eram os clientes dele? Eu fiz contato com ele. Produto tinha... Eu não sou obrigado a saber quem são os clientes da minha contratante. Eu entendo que o depoente está aqui sem habeas corpus, mas ninguém aqui é bobo. O senhor sai do INSS, deixa de ser diretor de integridade em abril de 2023, mas sai já com a empresa montada para atender as empresas do Careca, com quem o senhor esteve dentro do Ministério da Previdência em fevereiro de 2023, uma reunião de trabalho, e não sabia que os serviços que o senhor ia oferecer para o Careca eram serviços para empresas como a dele, que supostamente atendiam o INSS. Não faz sentido o senhor ter estado com o Careca dentro do INSS, dentro do Ministério da Previdência, e não saber que ele atendia o INSS. Isso aqui é nos fazer, na verdade, trouxa. No objeto contratual que eu tinha e que eu prestei serviço... O papel aceita tudo, senhor Alexandre. Nós sabemos que o papel aceita tudo. O objeto contratual pode ser muito bonito. A nota fiscal fria vem com um valor e com uma descrição que não corresponde muitas vezes à realidade. O que nós estamos vendo aqui é que essa quadrilha foi montada na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Olha só a coincidência, no mesmo dia 1º de novembro, tanto a Thaisa Hoffmann, que é a esposa do Virgílio, como o Alexandre Guimarães, Virgílio era procurador do INSS. E o Alexandre Guimarães já sabia que ia sair, mas era justamente diretor de gestão e integridade. Aí ele monta uma empresa para receber das empresas do Careca, que são empresas de fachada, R$150 mil por mês, dos quais sobram mais de R$80 mil. Que aí eu quero perguntar, Alexandre, esse dinheiro também era utilizado para pagamento de propina para algum político? Como eu disse anteriormente, eu abro o meu extrato bancário, tanto da Vênus como pessoal. Nunca paguei propina para político nenhum. Nem para político, nem para servidor. E o senhor fazia saques em valores altos de dinheiro? Não fazia saque. No meu extrato, o senhor vai verificar que todo o dinheiro recebido pela Vênus e passou para minha pessoa física eram pagos, ou seja, tinha gasto lá tudo. Então ficava para o senhor mesmo. Pode. O serviço eu já que era prestado. Olha só, senhor Alexandre, era um dinheiro que veio da roubalheira dos aposentados. R$150 mil por mês o senhor está admitindo aqui. O senhor está admitindo aqui, o senhor pode não dizer que foi tipo legal, mas é claro que o senhor infringiu a lei 8.112 da vedação do servidor público ser administrador de empresas que têm contrato com o governo. É claro que o senhor infringiu a lei 12.813 de 2013 de conflito de interesse durante o seu exercício no cargo e depois com pelo menos uma condenação que precisa ser dada de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração, mas vai mais além. Porque o senhor ficava com R$80 mil, um dinheiro que foi mal havido, foi roubado dos aposentados. E aí a gente percebe, senhor presidente, caro relator, que onde tem PT tem roubo. O pessoal se preparou, o PT se preparou para chegar e no primeiro dia começar a roubar e passar a lavar esse dinheiro todo do roubo dos aposentados, porque é o modo do PT de agir. E, infelizmente, isso aqui chega a dar um desânimo, presidente e relator,
Porque eu sei que é prática, lamentável no poder público, esse tipo de contrato de empresa de fachada, que diz que presta serviço, mas é um absurdo a pessoa dizer que recebia 150 mil, pagava 5 mil para outro CNPJ fazer o serviço, ficava com mais de 80, porque tem os impostos, tem não sei o que mais, e achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Lamentavelmente, aqui está mais uma vez comprovada a roubalheira do PT, a forma como age, e sinceramente, presidente e relator, se há lei e justiça nesse país, o senhor Alexandre vai precisar pagar pelos crimes cometidos, pelo menos na lei de improbidade administrativa, na lei de conflito de interesse, e certamente, se houve lavagem de dinheiro e pagamento de propina, como nós também suspeitamos, houve em tantas outras empresas, vai precisar também pagar por esses eventuais crimes de uma forma muito dura. Mas, lamentavelmente, nós confirmamos mais uma vez. Onde tem PT, tem roubo, e aqui, roubo do dinheiro dos aposentados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcel Harten. Aceito duplamente o seu agradecimento, sua gratidão. E passo aqui a palavra agora para o senador Rogério Marinho, por 10 minutos. Em seguida, deputado Carlos Jordi. Logo após, deputado Ricardo Maia, por 10 minutos. Está lá no meu estado. Bom, senhor presidente, senhores parlamentares, em especial o nosso depoente, eu preciso dizer a vossa senhoria que é importante, muito importante a sua presença aqui, despido de um escudo que é o habeas corpus, que é um direito que Vossa Senhoria teria de pleitear, e quero dizer a Vossa Senhoria que tem todo o meu respeito no sentido do cumprimento da Constituição, ou seja, a presunção de inocência. Dito isso, eu vou fazer uma pergunta a Vossa Senhoria, depois eu quero discorrer um pouco sobre o tema, porque me parece, senhor Alexandre, sinceramente, que, dado a importância dos fatos que nós nos debruçamos, o seu papel não foi dos mais relevantes. Vossa Excelência, na minha opinião, pelo que eu tenho ouvido até agora, o senhor é uma peça pequena dessa engrenagem. E aqui, nessa comissão, nós estamos vendo assim uma vontade muito grande de ouvir algumas pessoas e deixar de ouvir outras que poderiam ser mais relevantes para essa investigação. Vossa Senhoria, como membro da diretoria, chefe da diretoria de Governança e Integridade, Vossa Senhoria conhece a Comissão de Ética do Governo Federal? Se eu conheço a comissão? Que ela existe? Que existe. Que ela funciona? Sim. A pergunta que eu faço a Vossa Senhoria, e essa foi uma preparação, o senhor não achou que essa sua transição abrupta da área pública para a privada, né, pelo que o senhor respondeu ao relator, a partir de janeiro de 2023, mesmo no exercício do cargo, Vossa Senhoria começou a ser remunerado por esses serviços extraordinários, o senhor não acha que o senhor pelo menos deveria ter consultado a Comissão de Ética no sentido de perguntar se era necessária uma quarentena? Tá. Eu acho que poderia, mas até que o deputado anterior comentou, Marcel Van Hatten, que ele falou que é vedado ao servidor público ter contratos com empresas, prestar serviço para empresas que têm contrato com o governo. Então, mais uma vez, eu repito que o meu contrato com a Venus, com a Brasília Consultoria, era privado para privado. Bom, eu quero dizer a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria, na verdade, é um produto do momento em que nós vivemos. Eu tenho escutado aqui nessa comissão, assim, repetidamente, um discurso de que este governo atual é um governo probo, honesto, formado por vestais, por pessoas que não conhecem a corrupção, que não roubam nem deixam roubar, e que, quando se depararam com o problema, incontinentemente agiram para evitar que a situação perdurasse e se aprofundasse. Isso é a mais deslavada mentira. Aqui é dito também, caro depoente, que o governo Bolsonaro preparou a situação para perpetrar esse crime hediondo contra aposentados, em desfavor de hipersuficientes, de pessoas desprotegidas, e a favor de sindicatos e associações da esquerda brasileira. Isso é tão inverossímil, tão maluco, que só pode ser engendrado por um cérebro que está impregnado das informações dadas pelo marqueteiro-chefe, o
o cidadão aí, o mágico, o Sidônio, né, que deve estar orientando aqui a maneira como tem que se comportar a esquerda aqui nessa comissão. Mas o mais interessante é que ele não se cansa. Eles aqui fazem uma fila numa reunião de derviches, balançando a cabeça no mesmo ritmo e dizendo a mesma coisa. Então, primeiro, corrupção, o Brasil e qualquer país do mundo tem. Nós temos uma má sorte, porque desde 2002, terminando em 24, em 20 e 26 anos, 24 anos do nosso século, a partir de 2002, 18 anos de PT. 18 anos de PT, nenhum país merece. E aí aqui está, ó, o ex-ministro Paulo Bernardo, em 2010, ó, escândalo com consignados. Aí, apareceu agora, 2010, fazem 15 anos. 2010, descontos associativos. A manchete é: contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões, 2010. Idosa descobriu que teve descontos devido ao INSS há 30 anos após o conhecimento da fraude atual. Aí, um discurso aqui: nós queremos acabar com a contribuição associativa. Projeto que acaba a contribuição vai sepultar o movimento sindical no Brasil, diz o atual ministro da Previdência. Mudaram pelo peso da opinião pública. Lula disse todo ano com a CONTAG, que é investigado pela Polícia Federal e é a principal beneficiária desde 1994 do desconto associativo. Acusado de fraude do INSS, CONTAG ganha de Lula 2 assentos do Conselho, é o prêmio. Aí nós estamos vivendo num país, e eu queria que a comissão colocasse o primeiro post aí, em que a moral está sendo relativizada. 2004, escândalo dos bingos, Valdomiro Diniz, Zé Disseu. 2005, Mensalão. 2006, Aloprado. 2006, Palocci, Caseiro Francinil. 2010, Operação Porto Seguro. Valec, Denito, subfaturamento de propina. Erenice Guerra, do BNDES. Convênios regulares do Ministério do Esporte. Lava Jato, Fundo de Pensão, Greenfield, INSS. O Supremo Tribunal Federal, pode passar para a próxima. O Supremo Tribunal Federal, no início do governo Lula, atendendo um pedido do Partido Comunista do Brasil, suspendeu a lei das estatais durante quase um ano. Depois essa lei foi ratificada. Nesse meio tempo, eles fizeram o que sempre fizeram: aparelharam a máquina pública. Estão utilizando o Estado novamente, repetindo o mesmo método em favor da perpetuação do poder. Não tem projeto de país, tem projeto de poder. O STF validou depois as restrições, um ano depois. Mas o que é que aconteceu? Não retroagiu no tempo, está tudo aparelhado. Banco Público, Fundo de Pensão, Autarquia, Petrobras, BNDES, tudo aparelhado. E qual o resultado? Está aí, ó. Déficit das estatais, prejuízo das estatais, má gestão, desvio de recursos públicos, malversação de recursos públicos. Veja o que está acontecendo nos Correios. A primeira entrevista dada aqui pelo ministro da Justiça, Lewandowski, que na época foi quem suspendeu essa situação e permitiu o aparelhamento da máquina pública, a primeira entrevista dele, quando ele foi perguntado: seu filho, o senhor que comanda o STF, a investigação, comanda a Justiça, ele é um dos principais advogados de uma dessas empresas fraudadoras. Não há conflito de interesse. Vossa Senhoria tem razão em dizer que não há conflito de interesse. Se o STF, através do seu ministro Lewandowski, que não há conflito de interesse, se ele conduz a investigação, como é que Vossa Senhoria